venha nos despertar, que venha nos transformar, que venha nos ativar, que venha nos levantar para que nós possamos fazer, Senhor, ali, Pai, algo novo contigo, Senhor, colocar em prática isso que o Senhor vai nos ministrando, para que assim nós possamos te adorar em espírito e em verdade, para que nós possamos ter uma vida transformada. Pai querido, em nome de Jesus, nos livra de toda divagação da mente, que nós possamos estar aqui, Senhor, não só de corpo presente, mas atentos à tua palavra, abertos a recebê-la em nossos corações, em nosso espírito. Eu me coloco aqui à disposição do teu reino, para que seja instrumento em tuas mãos, e assim, através dessa palavra, a igreja seja edificada, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, mesmo que você tenha vindo aqui pela primeira vez e não tenha acompanhado a série, não tem problema nenhum, você não vai ficar perdido em meio a isso, mas a gente tem falado aqui em alguns domingos algo que tem sido muito pontual, falando sobre como nós podemos, como cristãos, ter uma vida de fato, uma vida transformada, uma vida curada através do poder de Deus. E algumas verdades, elas precisam ser ditas, verdades essas que muitas vezes mexem conosco, verdades essas que muitas vezes a gente deixa de entender, mas eu preciso passar alguns dados para vocês, porque são dados reais e eles não podem ser ignorados, porque se forem, isso pode trazer um prejuízo para nós como pessoas, para nós como igreja. Então o cristianismo, ele infelizmente, uma boa parte, ele se tornou uma religião do sentir, uma situação em que o raciocínio, ele tem estado fora de moda. Então nós podemos afirmar que a maioria dos crentes, eles não têm o conhecimento suficiente para defender Jesus e a fé, ou seja, a doutrina que ele nos deixou. Infelizmente, a maioria das igrejas contemporâneas, eles têm uma liturgia longa, em que boa parte desse tempo é destinada a músicas antropocêntricas. O que é isso, igreja? O eu no centro, muito bem, o homem no centro, voltado para o homem, de autoajuda, e vai restar apenas uma pequena parte para a pregação, para a mensagem de Cristo, que muitas vezes ela também é recheada de triunfalismo, de também autoajuda, do que uma pregação expositiva e fiel à palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas eu amo a palavra de Deus. Desde pequeno meu pai ensinava uns versículos para poder decorar, né? E eu fui sendo tocado pela palavra de Deus, sendo transformado. Deus veio falando comigo ao longo do tempo, continua logicamente, através da palavra, que ela é viva, e isso tem transformado, me aperfeiçoado, mudado meu ser. Eu então pude me aprofundar mais, fazer teologia, e eu vi o quanto que existia um infinito de coisas que pudesse ali, que a gente pudesse aprender, e aprendi muito, e tenho aprendido até hoje. Mas como é rica a palavra de Deus, como ela tem tantos mistérios, como as coisas elas se conectam, como que o Antigo Testamento se conecta com o Novo Testamento, como que o mundo e os profissionais do mundo afora, eles confirmam aquilo que está na Bíblia Sagrada. Como chama aquelas pessoas que fazem as escavações lá mesmo, que eu esqueci? Arqueólogos. Eles comprovam as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada, onde é não sei o que está ali na Bíblia, e tudo de uma forma muito orquestrada por Deus, se encaixa perfeitamente para mostrar que aquilo que você tem nas suas mãos, no seu celular, não é simplesmente uma qualquer palavra, uma palavra normal, um livro qualquer, mas sim é a palavra de Deus, onde Deus inspirou homens para que ela pudesse ser escrita. Então o que nós temos aqui é um tesouro sagrado de Deus, disponível a todos nós. O problema é que hoje as igrejas e as pessoas, ela têm se interessado cada vez menos por ensino bíblico, por ensino teológico, e infelizmente, quando a gente depara com as estratégias que as igrejas têm tido de crescimento, o ensino bíblico ele tem estado fora de moda, infelizmente, e a gente vai logicamente na contramão de tudo isso. Essa semana, em nome de Jesus, orem por nós, porque estarei mergulhado, né, de terça a quinta-feira,
para poder fazer um material que a gente já tem em mãos aí, para poder realmente dar um start em um curso bíblico, em um curso teológico aqui, primeiramente para os obreiros, aqueles que querem ser obreiros, e depois a gente já tem um material que a gente vai estar se esforçando no próximo momento, para poder fazer o ensino bíblico, porque a gente precisa aprender a palavra de Deus, amém? A gente precisa ter vontade de aprender, e como é bom a gente aprender cada vez mais. Então, nessas condições onde a estratégia de crescimento e o ensino bíblico não estão conectados, aí que mergulham em uma condição perigosa, onde as pessoas estão com cada vez mais dependência da dopamina que são criadas diante do culto. Hoje vai ser pancada, hein, meu? Estão comigo ou não? A dopamina é a molécula responsável pelo prazer. Então, basicamente, quanto mais novidade a sua mente captar, maior a probabilidade de produção de dopamina. O que acontece é que, infelizmente, muitas igrejas, elas têm estudado como gerar a dopamina nas pessoas, em vez de estudar a Bíblia Sagrada, de como a gente pode ensinar a palavra de Deus. E aí o que acontece? Eles começam a introduzir dentro das igrejas meios, mecanismos que possam então persuadir pessoas, levar pessoas a produzirem essa dopamina. Então eles trazem muitos estímulos, muitos instrumentos, muita tecnologia, muitas luzes, muita produção audiovisual, telão de LED, moveres em todo culto, obrigatoriamente, e isso vai fazendo com que as pessoas tenham novas experiências, e isso é gerado dopamina, mas isso tem muito mais a ver com o sentir do que com o toque de Deus sobre as nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Me façam entender aqui? Olha que forte isso. E daí o que acontece? Vitão, você conseguia abaixar um pouquinho para mim o pad aqui? Pad não, o teclado, mano. O cara é tecladista, não é pad. Estreando hoje, né? É isso aí, mano. Tá nervoso? Tava nervoso ou não? Tava, né? E daí o que acontece? Daí a gente vai pro nosso quarto, a gente está cheio de dopamina, cheio de estímulo, e a gente abre a Bíblia, e a gente começa a ler alguns versículos, e a gente começa a orar, mas isso não produz aquela dopamina que a gente teve no culto. Sabe o que acontece? A gente começa a achar que isso é chato, a gente começa a ter um sentimento que isso não é legal, não me estimula, que isso não tá bom, e muitos vão deixando esse hábito de lado. Por que as pessoas têm perdido o prazer em ler, por exemplo? Não estou falando nem só da Bíblia, estou falando de livro, de coisas. Você vai ver, se você vê a tendência das pessoas que têm despencado na vontade de ler, por quê? Porque eu sou tão estimulado nas redes sociais, em Reels, em TikTok. Eu não, porque eu não vejo esses TikTok da vida, Deus me livre. Reels eu vejo um ou outro. O meu celular, inclusive, tem um limite, né, do Instagram. Se bater 1 hora já era, acabou, é 1 hora por dia no máximo. Passou de 1 hora ele bloqueia, eu deixo ele bloquear e pronto. Tem gente que está olhando assim, meu Deus, 1 hora é só de manhã, só no café da manhã, né? Põe limite, porque isso aí rouba tanto a gente. E sabe o que acontece? A gente tem tanto estímulo, né? A gente sai de lá sabendo tudo e não entendendo nada, né? E daí a gente vai para ler um livro. Nossa, mano, que demorado, que chato. Cara, não tem um negócio aqui que me estimula. E a gente vai ler a Bíblia. Cara, que chato, não tem nada. Então esse hábito, olha isso que forte, gente. Isso está sobre nós. Ele começa a se tornar chato. Por isso que tem crescido o número de pessoas que têm perdido o prazer de orar, de ler a Bíblia e de jejuar. E agora você consegue entender o contexto perigoso que nós estamos inseridos. Faz sentido isso, igreja, sim ou não? Então eu quero trazer nessa noite para vocês um alerta, para que a gente possa realmente ir na contramão de tudo isso e não deixar esse hábito de lado, e poder realmente mergulhar na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32 apenas.
João 8. Aí gostei de ver, hein? Agora tá. João 8, 31, a palavra de Deus vai dizer assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se, repita comigo, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Já falei muito sobre esses versículos, já preguei muito sobre isso, mas dessa vez me saltou algo diferente e algo que eu quero mergulhar com vocês aqui nessa noite, que é muito importante e que muitas vezes pode passar também desapercebido. A palavra liberta, e isso é fato, e esse hábito ele não pode ser deixado de lado nas nossas vidas. Eu sempre falo que vídeos de YouTube, né, alguma coisa externa, né, devocionais, eles são bons, eles nos despertam, eles nos auxiliam, mas nada vai substituir o nosso tempo com Deus, a nossa leitura, nada vai substituir nós de extrairmos das Escrituras Sagradas as riquezas que elas têm para nós. Vocês estão comigo ou não? Então, quando você fizer isso e ler a palavra, não faça isso visando prazer, visando gerar a dopamina, mas faça isso para você sentar-se à mesa com o mestre, faça isso para que você possa conhecê-lo mais, faça isso para que você possa aprender sobre as Escrituras, para que você possa fazer por obediência, para que você seja cada vez mais ali uma pessoa que venha conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus através da sua palavra. Então quando a gente cria esse hábito vai separar os cristãos que são superficiais dos cristãos que são mais profundos. É interessante que Jesus disse: vocês serão verdadeiramente, ok? Vocês serão verdadeiramente meus discípulos, vocês serão discípulos de verdade, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então a gente pode ser cristão, a gente pode ter Jesus no nosso coração, Ele pode ter salvo as nossas vidas, o nosso nome pode estar escrito no livro da vida, mas Jesus vai falar, se a gente quiser ser verdadeiramente um seguidor dEle, a gente precisa permanecer fiel aos ensinamentos. Mas como que eu posso permanecer fiel em algo que eu não tenho intimidade? Não dá, sim ou não? Então, em outras versões vai falar assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. A condição estabelecida para ser discípulo é permanecer na sua doutrina, permanecer nos seus ensinamentos. Então, logicamente, ninguém será firme em algo que não conhece. Como que você vai ser firme nos ensinamentos de Jesus, se você não conhece os ensinamentos de Jesus? Se você não pratica a leitura da palavra de Deus sobre nós? Somente podem ser identificados como discípulos de um mestre aqueles que seguem seus ensinamentos. E a questão de mestre e discípulos, a gente está falando de Jesus como cristão e como modelo, como referencial, logicamente, mas questão de discípulos e mestres, isso é espalhado por mundo afora, né? Cadê meu cunhado aqui? Tá ali, ó. Meu cunhado é mestre em jiu-jitsu, faixa preta, tal. Então ele foi discipulado, ele tem o sensei dele que discipula ele, que, né, fala com ele, e ele automaticamente vai discipulando outros. Então essa questão de ensinar, de mostrar dos ensinamentos, isso é geral e é espalhado pelo mundo afora. Então a gente precisa entender que somente pode ser identificado como discípulos de um mestre aqueles que seguem os seus ensinamentos. Como ele vai falar assim: não, eu sou discípulo do sensei, se eu não sigo nada que ele fala, não tem como. Quem tá, me faça entender aqui? Vocês estão comigo? Quem quer ir embora, dá um glória a Deus bem forte então, por favor. Ó, cadê a irmã? Ah, você está afiada, hein, irmã? Ninguém seria reconhecido discípulo de algum mestre por simplesmente
acreditar que ele possui uma sabedoria, por achá-lo carismático, por achá-lo amável. Então aqui vai falar de conhecer os seus ensinamentos, até chegar um ponto de poder ensinar e defender o legado de seu mestre. Diga uau! Então será que você entende sobre a palavra de Deus ao ponto de você defender o teu mestre, de você ensinar essa palavra a outras pessoas e defender o legado de Jesus Cristo? Então nós temos um exército de crentes que declaram amor a Cristo pelo que Ele fez por elas, mas sem realmente entender os seus ensinamentos e vivê-lo. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Então vai crescendo o número de crentes sem o conhecimento da verdade, que pode nos libertar, mas Deus, Ele quer nos levar a um despertamento nessa noite, para que nós possamos verdadeiramente ser discípulos de Cristo, para que a gente possa aprender sobre a palavra de Deus, para que a gente possa ter intimidade, para que a gente possa ter prazer na palavra de Deus, e assim poder fazer da palavra de Deus algo, um uso contínuo nas nossas vidas, um hábito contínuo nas nossas vidas, porque só assim, quando a gente aprender sobre esses ensinamentos, a gente vai poder ser discípulo de Cristo, a gente vai poder defender o nosso mestre, a gente vai poder defender esse legado, a gente vai poder ensinar aos outros. Então Deus, Ele nos alerta nessa noite, para que assim a gente possa sair comprometido daqui, comprometido em aprender constantemente a doutrina do mestre, e ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Pergunta para o seu vizinho aí, só dessa vez, você é discípulo de Jesus ou não? Sim ou não? Lembre-se, ninguém será firme em algo que não conhece. Estão comigo? Quero falar um exemplo aqui de Martinho Lutero, que ele, ao ter um encontro com as Escrituras, ele foi transformado. E o título dessa palavra é A Palavra que Transforma. Lutero era um monge, professor de teologia no século XVI da Igreja Católica. Ele estava aprisionado na religião, ele sentia um peso enorme e vivia em constante medo. E aí, enquanto ele estudava a Bíblia, Lutero se deparou com a palavra descrita lá em Romanos 1:17, que vai dizer: o justo viverá pela fé. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Essas palavras, esse versículo saltou aos seus olhos de uma forma diferente. Ele percebeu que a salvação que ele havia aprendido de uma outra forma não vinha das boas obras ou dos rituais religiosos, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Então esse entendimento, ao ele ter o encontro com Jesus, com a palavra, essa palavra vir sobre a vida dele, começou a transformá-lo de uma forma aonde esse entendimento foi mudando tudo. Então ele começou a aprender mais sobre a Bíblia, ele começou a ensinar que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema para a fé e a vida cristã, e não apenas as tradições da igreja que eram ali acima das próprias Escrituras. Então ele foi despertado pela palavra de Deus, e ao ser despertado espiritualmente, Lutero traduz a Bíblia Sagrada para o alemão, tornando acessível aí para o povo comum. Daí Martinho vai fazer as 95 teses, né, derrubando tudo aquilo que a Igreja Católica estava ensinando, que ele via que estava contra a palavra de Deus. Então ele tem um encontro genuíno com as Escrituras, e a sua vida é transformada. Esse homem escreve inúmeros sermões, inúmeros hinos, ajudando então a propagar o Evangelho de Cristo a vários lugares. Um versículo da palavra de Deus o libertou de um prisionamento religioso. Então a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Quantas vezes você
ali no seu momento com Deus, você lendo a palavra, e de repente aquele versículo que parecia um versículo qualquer, ele saltou aos seus olhos, ele entrou no teu coração e ele começou a mudar a tua vida, sim ou não? Aquilo começou a fazer sentido de uma forma que você não poderia sair daquele lugar da mesma forma que você entrou, porque a palavra de Deus te tocou. Então nós estamos falando, nós estamos em frente, nós estamos disponível a todos nós uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz. Quantas vezes que uma pregação, por exemplo, da palavra de Deus ali, como uma rema sobre a tua vida, uma rema que significa uma palavra específica, para uma pessoa específica, para um propósito específico, tocou o teu coração de uma forma que algo mudou, que algo foi liberado sobre você, que algo desencadeou para que você pudesse viver uma transformação. Quantas vezes Deus já não tocou o teu coração através de uma palavra rema? Isso não é maravilhoso, igreja, sim ou não? Então Deus, Ele ama falar conosco, Deus, Ele ama nos ministrar, Ele quer fazer isso, porque a tua palavra, ela é poderosa e ela transforma, e ela continua transformando. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra viva e poderosa, viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então eu quero dizer algo para vocês aqui, a palavra de Deus não é simplesmente uma coleção de palavras que foram pronunciadas por Deus, um veículo para comunicar ideias. Ela é viva, ela transforma vidas, ela é dinâmica à medida que opera em nós. Então, com a precisão de corte do bisturi de um cirurgião, a palavra de Deus, ela revela quem somos e quem nós somos. Ela traz sobre nós a verdade, ela penetra no centro da nossa vida moral e espiritual, ela discerne, ela traz à luz o que está dentro de nós, tanto bem como mal. Então as exigências da palavra de Deus requerem decisões, e nós não devemos apenas ouvir a palavra, mas devemos permitir que ela molde as nossas vidas, que ela nos transforme de fato como discípulos de Cristo. Ela é viva e plena de atividade, poder, de realização. Então ela é capaz de nos transformar, ela é capaz de nos curar. Jesus, quando ele passava sobre as pessoas, ele ia curando as pessoas, ele declarava sobre o morto que voltasse à vida, e aquele morto, por conta da palavra de Jesus, a palavra de vida, ele então saía da sua condição de morte, voltava à vida. Aqueles que estavam enfermos, eles eram curados por conta da palavra. O mesmo Jesus que curava, ele continua disponível a todos nós, para que continue operando milagres e maravilhas e sinais e curas dentro de nós. E a palavra de Deus, ela é real, ela é verdade, e a gente precisa dar valor a isso. Quantas pessoas morreram por tentar fazer com que essa palavra fosse propagada aos quatro cantos dessa terra? Quantos países que essas palavras de Deus, ela precisa ser contrabandeada para chegar nos lugares, para que assim as pessoas possam ter acesso, e mesmo que tenham acesso, as pessoas que forem pegas com ela, eles são mortos. Quantos lugares que, em países que as pessoas, elas têm que recortar as folhas da Bíblia para dar um para um, e depois eles vão trocando, porque eles querem ler a palavra, mas eles não têm acesso à Bíblia Sagrada inteira. Quantos lugares que não tinham acesso à palavra de Deus no seu idioma, e quantas pessoas sacrificaram as suas vidas para poder levar a palavra no idioma que essas pessoas pudessem ouvir, e elas estão ali dando valor. Quantos lugares que hoje, em países onde o próprio aplicativo da Bíblia Sagrada que você usa, eles estão sendo bloqueados, porque as pessoas não querem que nós tenhamos acesso à palavra de Deus. Quantos lugares que as pessoas não querem que leia a palavra, não querem que tenham entendimento, porque querem aprisionar uma massa, não querem que eles tenham contato com a verdade, porque a partir do momento que eles vão ter contato com a verdade, essa verdade vai libertar, e eles não querem que isso aconteça. E nós estamos
estamos aqui em 2025, no nosso país chamado Brasil, aonde nós temos o acesso e a liberdade à palavra de Deus, e muitas vezes nós não damos valor, muitas vezes nós não lemos a palavra, nós fazemos pouco caso. Quantas pessoas dariam a sua vida para poder ter acesso a essa palavra? Então faça jus dela, faça uso dela, mergulhe nela, aproveite ela, porque ela é a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ela é viva, ela é plena de atividade, de poder, de realização. Aleluia! Então é interessante que é comprovado por diversas fontes os benefícios que a palavra gera no ser humano, e eu vou comprovar isso aqui nessa noite para vocês, ainda mais. Em 2009, o Centro de Engajamento com a Bíblia, ele analisou os efeitos da leitura da Bíblia 4 vezes por semana, em comparação, pelo menos 4 vezes por semana, em comparação com aqueles que não fazem, ou fazem 1 ou 2, por exemplo, e os resultados foram surpreendentes. Então, para ficar mais explicativo, eu vou passar um vídeo para vocês. Por favor, alguém apaga as luzes aí, solta no telão. Espera aí, volta aí, vê se o som está funcionando, por favor. A respeito de qual tipo de ministério eu tenho que exercer, a respeito do tipo de dons nos quais eu vou me mover, qual é o plano personalizado de Deus para a minha vida. E algumas pessoas, às vezes, nesse processo, em vez de viverem a liderança do Espírito Santo, elas se ser levadas pelo seu próprio desejo. Por exemplo, Filipe é levado a pregar em Samaria. Ele chacoalha aquela cidade, ele produz um avivamento. Tem outro som junto com esse. Espera aí, dá um pause aí. Tem uma pregação junto com essa. Que coisa doida é essa? Vocês se ligaram nisso? Vem aí. Descobri. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Aí. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, esse se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia 1 vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem 1 vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai em 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus, e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva. Glória a Deus. E mais penetrante Aí, do obrigado. que espada alguma de 2 gumes. Viram? Então, os que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana têm 57% menos probabilidade de participar de comportamentos como embriaguez, 68% também, outros dados, menos probabilidade de ter relações sexuais fora do casamento, 228% mais probabilidade de compartilhar sua fé, 231% mais probabilidade em discipular outros, e 407% mais
probabilidade em memorizar as Escrituras. Além desse estudo, fui ver outro relevante que foi realizado pela Sociedade Bíblica Americana. Revelou que a leitura bíblica ela pode reduzir sintomas de depressão e ansiedade. Então, bem-estar emocional sugere que práticas religiosas como a leitura bíblica ajudam na regulação emocional e na redução do estresse. Há fortalecimento na saúde mental. Agora, outros estudos, além desse que eu falei agora, desses dois, outros estudos, eles ainda apontam para o benefício como aumento da capacidade de perdoar, melhora na qualidade do sono. Quem tem insônia aí? Em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Melhora a sua qualidade de sono. Isso vai reduzir a leitura da palavra de Deus, vai reduzir as preocupações e melhorar o descanso. Fortalecimento dos relacionamentos. Pesquisas indicam que casais, por exemplo, que compartilham práticas religiosas como a leitura da Bíblia, têm maior satisfação no casamento. Aumento da resiliência e esperança. Então, a questão da espiritualidade tem sido associada à resiliência emocional, especialmente em momentos difíceis. Diga uau! Então, a ciência comprovando aquilo que é a palavra de Deus e os benefícios que ela traz para todos nós. João 8, 31, 32, como eu disse, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e essa verdade vai libertar, essa verdade vai trazer inúmeros benefícios, essa verdade vai ser vida para você. Então Jesus, ele não baixa o padrão, ele insiste que a sua doutrina deve ser ensinada na totalidade aos novos discípulos e assim por diante. Obediência à verdade na prática é o único meio de conhecê-lo. Então, por isso, igreja, a importância de nós termos uma busca constante pelo conhecimento da teologia de Cristo, revelada em Cristo Jesus e nas Escrituras Sagradas. João 14, 26 vai dizer: mas quando o Pai enviar o encorajador, em outras versões Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então veja que Jesus, ele enfatiza novamente sobre o conteúdo integral dos seus ensinamentos. Tudo aquilo que Jesus vem ensinando ao longo dos anos, ele fala: eu vou, mas o Espírito Santo de Deus vem, e ele vai confirmar, ele vai fazer vocês lembrarem tudo aquilo que eu os ensinei. Então fica claro que não dá para ser discípulo de Cristo sendo apenas um espectador. Estão comigo? Sem ter intimidade com a palavra e seguir constantemente no conhecimento da sua verdade. Como diz as Escrituras: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, porque não existe transformação e libertação sem a verdade de Cristo. Então entenda comigo, muitas vezes a gente foca nessa parte, conheça a verdade vai libertar e tal, mas a gente precisa entender que antes desse versículo, existe ali a palavra de Deus falando: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, a partir do momento que a gente mergulha na palavra, que a gente conhece mais a doutrina de Cristo, os ensinamentos, que a gente se empenha em colocar isso em prática, a gente então, depois disso, a gente vai conhecendo a verdade, e consequentemente, essa verdade vai nos libertar. Acabei de mostrar diversos dados para vocês aqui, o quanto que isso é real, é fato, é na ponta, o quanto que isso acontece. É fato ali declarado cientificamente o quanto que essa verdade liberta, o quanto que isso traz benefícios. Jesus então, ele vai falando e alertando sobre isso, sobre o permanecer na palavra de Deus. Então você quer ter uma vida transformada? Sim ou não? Então tenha intimidade com a palavra, leia as Escrituras, medite nela pelo menos 4 vezes na semana, pelo menos 4 vezes na semana.
tenha prazer nela. Abra a tua Bíblia, pega uma caneta, grifa aquilo que Deus te falou, antes de você ir para o WhatsApp, antes de você ir para o Instagram, antes de você ir lá para as redes sociais. Entregue a primícia para Ele. Mesmo na sua vida corrida, se você puder acordar 5 minutos mais cedo e ler 5 minutos a palavra de Deus, isso vai mudar a tua vida. Eu estou falando de 5 minutos, gente. Eu não estou falando nem de minutos e horas e devocionais, que isso depois com o tempo você vai fazendo, se você quiser e conseguir, porque isso logicamente você vai tendo prazer, você vai querer mais, mas eu estou falando de 5 minutos. Então, Deus, Ele está nos permitindo ter o conhecimento de algo que pode mudar as nossas vidas e de fato pode nos levar a ter uma vida transformada. E como a palavra de Deus é rica, se você puder, tiver condições, compre uma Bíblia de estudo, daí você vai ler ali, você vai ler embaixo, que ali tem uma explicação, muitas vezes, do contexto histórico, que vai fazer muito mais sentido naquela palavra. A palavra por si só, ela já vai te ajudar, ela vai te libertar, ela vai tocar a tua vida, tá bom? Mas, se você quer mergulhar um pouco mais profundo, compre uma Bíblia de estudo, comece ali a ler maiores explicações daquele versículo, conhecer um pouco mais do contexto, conhecer um pouco mais da cultura, né, dos costumes, porque tudo faz sentido na palavra de Deus. E para finalizar, Salmos 1, do 1 ao 3 vai dizer que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, ele tem prazer aonde, igreja? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e aí sim, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Então há uma consequência muito maravilhosa e muito positiva, se você sair dessa noite comprometido em falar, poxa, eu vou me esforçar todos os dias, eu vou me esforçar para poder ter intimidade com a palavra, para poder mergulhar, eu quero ser verdadeiramente discípulo de Cristo, eu quero conhecer essa verdade, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Isso vai te dar com certeza uma nova vida, e como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, você vai dar o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não vão se murchar, e tudo que você fizer, tudo que você tocar, vai prosperar, vai haver vida em nome de Jesus, porque a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma palavra viva, que pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Então que isso seja real na tua vida, que isso seja real na minha vida, e que nós possamos todos juntos decolar, aprendendo mais e sendo transformado pelo poder de Deus e a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos por um instante. Aleluia, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra ministrada nessa noite. Nós queremos nos abrir, Senhor, a essa verdade, nós queremos realmente sair daqui comprometidos, Pai, com tudo aquilo que o Senhor nos ministrou para colocar em prática. Que teu Santo Espírito continue fluindo em nosso meio, nos ajudando nessa caminhada. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos te pedir perdão por tudo aquilo que nós fizemos que nos distanciou da tua palavra, todas as vezes que nós não demos a devida atenção, valor, todas as vezes que nós trocamos um tempo contigo, por tantas horas, Senhor, em outros lugares, meu Pai, todas as vezes que nós trocamos um tempo contigo, meu Pai, querendo ali estímulos para trazer para nós uma dopamina externa, meu Deus. Pai querido, nessa noite nós queremos nos humilhar perante a tua presença e nos arrepender de todos os nossos erros, os nossos pecados e tudo aquilo que nos fez distanciar de ti, por toda vez que nós fomos negligentes na tua palavra, toda vez que não fazemos o uso dela, meu Pai, toda vez que nós dependemos de pessoas, de vídeos, de situações, de pregações para poder aprender um pouco mais, mas que o Senhor nos desperte nessa noite, Senhor. Passa o teu sangue sobre nós, que nós estejamos famintos e sedentos por mais de ti, meu Pai.
famintos pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é verdade, que é viva. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha promover em nós experiências incríveis com Teu Espírito, meu Pai, onde nós possamos abrir ali a Tua palavra e algo novo possa ser despertado em nós. Pai querido, que os tesouros escondidos que ali estão possam se tornar conhecido a todos nós, meu Pai. Ó Senhor, aquele versículo que é apenas um simples versículo, que por anos passou desapercebido, ele possa fazer um sentido como nunca, e aí Senhor, essas palavras possam saltar ali, meu Pai, e vir até os nossos corações, e promover vida outra vez, promover transformação, promover edificação, promover libertação, em nome de Jesus. Que sejam palavras remas, que mudem, que transformem o nosso ser, em nome de Jesus, meu Pai. Nos leve a este lugar, Senhor, a este lugar, Pai, que nós sejamos como aqueles que manejam bem a palavra da verdade, manejam bem a palavra da verdade, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você veio aqui nessa noite e você ouviu tudo isso, você quer ter esse compromisso com a palavra também, mas antes você precisa ter um compromisso com aquele que é a palavra, aquele que é o verbo vivo, que desceu do céu e veio ao mundo e morreu por nós, que se chama Jesus Cristo. E eu quero te fazer um convite, se você assim quiser entregar a tua vida para Jesus, se você quiser que Ele seja o seu Senhor, o teu Salvador, que Ele possa te conduzir até o Deus Pai, e assim você possa ter uma vida transformada, teu nome escrito no livro da vida, e você se entregar completamente a Ele. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto, eu vou fazer uma oração, você repita ela comigo, e essa simples oração vai fazer com que a salvação entre na tua vida. Então, se você é essa pessoa que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos bem alto. Você me ouve pela internet, onde quer que você esteja, faça isso aí também na tua casa, e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que a minha vida é totalmente tua. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. Que te entristeceu. Mas que a partir de agora, o meu nome esteja escrito no livro da vida. Porque eu declaro que tu és meu Senhor e meu Salvador para todo sempre. Amém. Eu oro por você que fez essa oração. Eu declaro que esse processo de conversão seja sem interrupções até o dia que o Senhor venha. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que você seja bem-vindo à família de Cristo e você possa viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem pessoas aqui do Ministério Connect que depois que acabar o culto, vai até eles, procure-os, dê o seu nome ali, a gente vai poder ter um contato contigo, te ajudar, te acompanhar nessa caminhada, para você não ficar sozinho, em nome de Jesus. Quero te convidar a levantar do seu lugar, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Que você possa se render a Ele, que você possa buscá-lo de todo o teu coração. Reflita naquilo que o Senhor te ministrou. Saia daqui comprometido, se esforçando. Fale com Ele. Não dependa de movimentos externos, mas faça você a tua busca com Ele agora. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Aleluia, Senhor, que a sua transformação em nós seja real, que nós de fato venhamos viver essa vida transformada que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue nos capacitando nessa jornada, nos instruindo, nos ministrando, nos ensinando. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada. Eu declaro que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos seus. Que o Senhor possa guardar a tua entrada, a tua saída. Que o Senhor possa abençoar ali os seus negócios, a sua área financeira, a sua área espiritual, emocional, o seu corpo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó, meu Pai, sua área estudantil, tudo aquilo que faz parte das suas vidas, eu declaro que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês, sobre a família de vocês, sobre os filhos, sobre os casamentos. Ó, Senhor, que o Senhor possa continuar guardando cada um de nós, que o sangue de Jesus seja passado sobre nós, seja passado sobre os umbrais da nossa casa, que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao nosso redor, para que não tropecemos em pedra alguma, meu Pai, e que nós possamos viver na santidade do Senhor, na pureza do Teu Espírito. Eu declaro aqueles que estão com insônia, com dificuldade de dormir, eu declaro que a partir de agora, eles vão deitar em paz e dormir tranquilos, dormir a noite inteira, porque o Senhor o faz habitar em segurança. Aqueles que estão angustiados na alma, eu te peço, acalma os teus corações agora, meu Pai, equilibra as suas emoções agora, tira toda a ansiedade, toda a crise de ansiedade, de pânico, que eles possam descansar no Senhor e saber que o Senhor é Deus, saber que o Senhor é Deus, que eles voltem a confiar em Ti, esperar em Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que esse amor maravilhoso que vem de Deus esteja no teu coração todos os dias da sua vida. A graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito de Deus, a promessa, esteja contigo até o dia que Ele volte. Vai debaixo dessa paz, vai debaixo dessa bênção, que você tenha uma semana abençoada de vitória, que você possa espalhar esse amor de Cristo por onde você passar, que você seja luz, que você seja sal, em nome de Jesus. Dê um abraço nas pessoas que estão ao seu lado, vão na paz, Deus abençoe, até semana que vem.